Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez nesta nossa saga aqui no livro de Gênesis até o capítulo 4, mas espero que nós possamos extrair as riquezas aqui contidas. Para isso, espero que também você esteja com papel e caneta para fazer as suas anotações, porque isso pode fazer grande diferença na sua vida. E esse é o nosso propósito, pelo conhecimento da palavra de Deus, sermos enriquecidos e sabermos lidar com algumas coisas que realmente são sutis, que podem nos acometer. Vamos lá, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio a dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendestes à voz da tua mulher e comestes da árvore que te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás da erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, eu faço questão de fazer toda a leitura, porque a riqueza da leitura bíblica também pode te ajudar na compreensão. Agora nós vamos para extrair aquilo que o texto quer nos revelar. E para isso nós vamos fazer isso por fases, sem pressa, com tranquilidade, porque tem muita coisa aqui que nós precisamos compreender e compartilhar dentro desse estudo, ok? A Bíblia fala da serpente, mais sagaz, astuta de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. Olha, Deus já tinha feito a serpente com esta astúcia. Sim, e não foi à toa que Satanás a escolheu, porque a gente sabe que essa serpente é revelada nas Escrituras como o grande dragão lá de Apocalipse também. Sabe, Satanás, aqui ele teve que incorporar um animal. É a maneira como ele age na terra ainda hoje. Ele é espírito, então ele precisa de um corpo, e ele achou o corpo deste animal para promover esse intento contra o homem a fim de destruir o propósito para o qual Deus tinha criado o homem. E ele faz perguntas à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebe que ele começa com uma negativa, sabe? É uma tentativa de ativar algo no homem. Até hoje, o não é um indutor cognitivo do sim. Cuidado com algumas perguntas que são feitas
a você. Algumas perguntas não merecem resposta e Jesus é prova viva disso no seu ministério. Por isso, muitas vezes ele respondia perguntas com novas perguntas. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui está um ponto muito importante, que eu acho importante nós compreendermos da sagacidade, da astúcia. Por isso nós somos chamados a viver em vigilância. Que Deus nos dê discernimento espiritual para lidar com essas sutilezas do engano. Verdade é que o diabo ele vai lhe mostrar o que você pode e, concernentemente, ele vai depois se opor aos planos de Deus, dizendo que Deus ele te limita quanto a algumas coisas. Então ele vai tentar ludibriar a mente do homem e tirar o foco do homem daquilo que o homem pode desfrutar, para que o homem atente para aquilo que ele não tem e seja até mesmo ingrato por aquilo que ele já tem. O diabo ele age assim, ele vai atacar o ser humano sempre naquela questão que você não tiver a precisão do que Deus disse. O diabo começa com uma negativa apresentando as proibições. Agora você não pode isso, você não pode aquilo, e por aí vai. Ele tenta trabalhar na vida do homem com aquilo que o homem não pode, para colocar Deus numa posição de um Deus que não permite. Mas essa não é a verdade. Deus ele deu ao homem o privilégio de desfrutar de toda a sua criação, mas ele colocou um princípio para ver o que o homem trazia no seu coração. O homem que ele criou com livre arbítrio. Eu tenho falado desde o início, nós não somos robôs. Deus não te exige santidade e nem te proíbe de pecar. Apenas pelo Espírito Santo nós vamos nos conscientizando daquilo que nós devemos dizer sim e daquilo para o qual nós devemos dizer não. Essa é uma sabedoria bíblica. E Deus fez isso porque sem livre-arbítrio não existe amor. Sabe? O amor não obriga. O amor não obriga. E Deus está ali trazendo o coração do homem num propósito original, mas ele vai fazer um rearranjo, né? A gente pode dizer assim. Então, nosso trabalho também não é tentar convencer Deus de nos dar algo. Nosso trabalho é concordar com aquilo que Deus já nos deu. E Efésios 1:3 diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Olha, a proibição que Deus fez está no versículo 17, mas eu quero mostrar onde está aqui a inversão da ordem. No versículo 17 diz assim, olha, do capítulo 2 ainda, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, morrerás. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo o versículo, olha para você ver, eu quero que você pegue aí na sua Bíblia para você ter clareza. Segundo o versículo 9, ela não é chamada de a árvore que está no meio do jardim. Olha para você ver o versículo 9 de Gênesis 2. Ela não é chamada, mas a mulher vai falar que é a árvore que está no meio do jardim. Olha o versículo 9. O versículo 9 de Gênesis 2 diz assim, olha, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim. Então, no meio do jardim estava a árvore da vida, e não a árvore do bem e do mal, e do mal. Embora a ideia do versículo 9 mostre um lado a lado entre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, a árvore que está no meio do jardim, versículo 9 de Gênesis 2, é a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher já cita a árvore como a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. Depois ela acrescenta algo, não tocareis nem comereis. É por isso que alguém disse que Satanás ele só tem força contra o homem nas brechas da sua ignorância. E é por isso que eu disse também em outro vídeo áudio que Adão, que recebeu a ordenança,
antes mesmo da mulher ser formada, ele pode ter pecado, né, no que diz respeito à sua liderança, em ser cabeça. Provavelmente ele não ensinou, talvez ele falou a respeito desse assunto com Eva, e Eva trouxe uma informação distorcida daquilo que Deus havia dito. Ele não disse que não poderia tocar, ele só disse que não poderia o quê? Comer. Deixe-me falar sobre algo que eu julgo bastante importante para nós compreendermos algo sobre o homem que eu julgo bastante importante. E ainda que eu tenha que ficar no capítulo 3 aqui com vocês um pouco mais, eu sei que vocês são pacientes, vocês estão aqui para estudar, eu vou ficar com vocês até nós conseguirmos pegar essas realidades que eu quero compartilhar. Olha, as Escrituras, Antigo Testamento, trabalha 613 desejos do homem. Nós podemos dizer desejos, porque tudo está no campo do desejo, tudo está no campo do desejo. E a gente vai ver onde o desejo do homem pode enganá-lo. Mas Deus, ele tem no Antigo Testamento 365 desejos proibitivos. Eu vou chamar de desejos e não mandamentos, porque a lei ainda não tinha sido trazida por meio de Moisés, e eu vou te mostrar também por que a lei se tornou necessária. Mas são 365 desejos proibitivos e 248 desejos prescritivos, somando aí esses 613. Faça a conta, por favor, aí, porque eu estou trazendo um dado para vocês. Então escute isso: Deus criou o homem com desejo, sabe? Deus desejou, e tudo que ele desejou, ele disse com a sua boca, declarou e passou a existir. Não há nenhum mal em se desejar. Mas a lei, ela só foi dada posteriormente, porque a lei, ela não foi dada para o homem não cair. A lei foi dada porque o homem caiu. A lei se tornou necessária porque o homem caiu. Então a lei não foi dada para o homem não cair. Ela foi dada porque o homem caiu. E outro princípio que nós temos que aprender aqui nesse nosso estudo, que ninguém cai porque pecou, mas o homem peca porque caiu. É por isso que quando você olha nessa perspectiva humana, fulano de tal caiu em pecado, fulano de tal caiu em adultério. Não, ele só cometeu o pecado porque ele já estava caído na sua mentalidade. Antes mesmo de Eva comer do fruto, ela já tinha caído na sua maneira de pensar. Comer do fruto só foi a consumação do seu pecado. Então eu vou repetir: ninguém cai porque pecou. Você peca porque você caiu. Este é o princípio, tá bom? E se o homem tivesse prudência, sabedoria, nenhuma lei seria necessária. Só a lei, por causa da rebelião do coração do homem contra princípios e valores éticos e morais estabelecidos para uma convivência em harmonia. Tá bom? Então é importante nós pensarmos sobre isso. Vamos lá, vamos seguir adiante nesse entendimento de Gênesis 3. Voltando aqui para o texto. Agora no versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher, do capítulo 3, é claro: é certo que não morrereis. Ela faz uma afirmação agora: você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Essa ideia de comparação a Deus já é fruto da mentalidade de Satanás, tá bom? Querer ser parecido como Deus, se igualar a Deus. Esse foi o intento do inimigo com relação ao homem. Até hoje o homem é tentado, o próprio Jesus foi tentado nesses 3 níveis de tentação que eu vou mostrar para vocês aqui. Sabe, o homem querer ser igual a Deus, parecido com Deus, isso é uma síndrome luciferiana,
Porque quando o homem deseja ser assim, ele deixa de depender de Deus e ele passa a agir segundo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, que o leva à destruição. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-se do fruto, comeu e deu ao marido, e ele comeu. Aqui tem um princípio muito forte, tá bom? O homem sendo tentado nessas três esferas, que está lá, eu creio que em 1 João, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Essas três coisas estão aqui presentes, está presente também na tentação de Jesus lá em Mateus 4. O inimigo, o adversário do homem, ele sempre vai tentar o homem quanto aquilo que os seus olhos veem, tá bom? Agradável à vista, quanto a carne, paladar, se alimentar o seu eu, e quanto à grandeza, sabe? Grandeza. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui com vocês aqui algo que eu julgo ser importante para a gente pensar nesse estudo, tá bom? Vamos lá. Ok, vamos lá. Veja bem, o princípio ela tomou e deu também ao seu marido e ele comeu. Algumas pessoas pensam que Adão estava distante de Eva no momento que isso aconteceu, mas o original hebraico aqui dá uma ideia que no momento em que Eva comeu, imediatamente ela deu ao marido. Então a serpente não tentou Adão quando ele estava distante, ele estava do lado dela, e ela faz isso imediatamente e acontece o que a gente sabe: abriram-se-lhe os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eles costuraram ali e fizeram cintas para si. Escute isso. A queda leva o homem a tentativas de resolver o seu próprio problema por si mesmo. E nisto, Deus vai quebrar esse pensamento do homem por causa dos seus desejos, A partir do momento em que o homem desobedece, a desobediência do homem por causa dos seus desejos ativou a morte. Por isso Jesus Cristo teve que morrer para que através do seu sacrifício ele ativasse a vida novamente, que a gente chama de vida espiritual. Como eu disse, desejos não são pecaminosos, mas a anomalia do desejo é chamada nas Escrituras de concupiscência. Desejo desenfreado, todo desejo sobre o qual você não tem controle, ele é perigoso e ele pode se tornar um substituto para o único desejo que deveria dominar o seu coração. Por que a mulher coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim onde está a árvore da vida? Porque aquela árvore se torna objeto do seu desejo. Tudo que você desejar, você vai querer colocar no centro. É por isso que há um relato de Jesus sobre as riquezas. Ele fala assim: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então ela já estava de olho, então vai pôr no centro, no meio, se torna o centro da vida do homem. E isso é o problema. Nada nem ninguém pode tomar o centro do coração do homem, porque quando isso acontece, se torna uma espécie de idolatria perigosíssima e que traz consequências danosas. Então eu quero falar um pouco sobre isso com vocês aqui, dentro desse tempo que nos está proposto, antes de seguirmos adiante. Tudo o que você deseja,
descontroladamente se torna o centro da sua vida. Olha, então vamos lá. Deus criou o homem com a capacidade de dominar. E a capacidade de dominar estimula o desejo. Só que Deus deu ao homem a capacidade de dominar sobre a criação e sobre os recursos da terra. Nunca sobre outro homem, mas a si mesmo. Só que essa capacidade de dominar estimulou o desejo. O desejo se torna anomalia. Por isso, o uso anormal de qualquer coisa fora do propósito original para o qual Deus criou, nós chamamos de abuso. Existem muito abuso acontecendo, toda espécie de abuso. É o uso inadequado do propósito original para o qual Deus criou algo. E é isso que aconteceu com Eva, isso aconteceu com Adão, devido ao livre-arbítrio. Paixão desenfreada se torna um vício. E quando você não controla o vício, isso traz uma consequência terrível para a sua vida. E existem vários tipos de vícios e algumas pessoas precisam estudar um pouco mais, porque elas pensam que vício está relacionado apenas à droga, né? A drogas permitidas e drogas proibidas. Não, tudo aquilo que você não tem controle sobre aquela coisa é o seu vício, e o vício vai matar. Qualquer dia eu vou dar um estudo aqui só sobre vícios, espécies de vícios, e todos eles são vícios de ordem emocional que está impedindo as pessoas de viver em plenitude. Eu quero lembrar a vocês que o olho do homem, e começou pela tentação dos olhos. Escute, aquilo que os teus olhos veem, o seu olho, ele pode ser seu amigo, mas ele pode ser o seu inimigo. Olha, e toda influência negativa, e eu não quero trazer isso numa perspectiva errada. Eu sei que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. E a serpente escolheu Eva para conversar sobre esse assunto. Ela escolheu Eva. Se você for observar a história bíblica, Adão foi influenciado por Eva, Abraão foi influenciado por Sara, Sansão foi influenciado por Dalila, e você vai ver outros exemplos bíblicos, Davi influenciado por Batseba. Tudo isto uma armadilha através dos olhos. Agora, o que acontece? O homem se sente culpado e ele quer resolver o seu problema da culpa. E a culpa é a inabilidade e falta de vontade de confrontar o seu pecado. Porque as pessoas deveriam, antes de tomar algumas atitudes, analisar as consequências da atitude que está tomando. Mas a maioria das pessoas fazem escolhas e tomam decisões sem avaliar o impacto futuro ou a consequência daquela decisão presente que ela está tomando. A gente chama essa capacidade de analisar o impacto futuro de prudência biblicamente. E não houve isto para o homem. Olha, quando Deus disser para você o que é sim e o que é não, analise apenas se é certo ou errado, e não o mérito relativo ao seu desejo, porque isso é perigoso. Quando Deus disser sim ou disser não para você, e a Bíblia está cheia de sims e não, proibitivos e prescritivos, apenas fique com aquilo que Deus disse, se é certo ou se é errado, e não analise o mérito com relação ao seu desejo, porque todas as vezes
dentro do sim e do não, você vai querer achar uma saída. E a compreensão daquilo que Deus diz precede o uso daquilo que você quer usar e não o contrário. Eu vou repetir novamente, a compreensão deve preceder o uso. Tem pessoas que querem usar primeiro para depois compreender. Não analise o mérito do seu desejo. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Olha, porque é perigoso ir além disto. Porque quando você faz diferente do que Deus disse, como eu disse, o uso se torna abuso. E o desejo que é comum, de desejar o que é bom, o que Deus também deseja, se torna anomalia. E aí leva o homem à queda. E a inabilidade de confrontar o seu pecado vai fazer ele colher figueiras para si. Olha, eu vou adiantar aqui por causa do tempo. Depois nós vamos continuar aqui no capítulo 3, a partir do versículo 8, tá bom? E no próximo vídeo áudio eu não vou fazer a leitura do capítulo novamente, você pode aí fazer a leitura novamente na sua casa e começar a prestar atenção em algumas coisas, Mas eu quero concluir aqui com o versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus realizou o primeiro sacrifício que prenunciava o sacrifício do seu Filho Jesus para mostrar a nós que toda tentativa nossa de lidar com o nosso pecado do nosso próprio jeito não vai ser suficiente. É preciso sangue, é preciso sacrifício. Não pode ser folha de figueira, vai ter que ser sacrifício de animal. Então o próprio Deus vai vestir o homem. Isso prova que o homem não pode lidar com a questão do pecado por si mesmo, porque senão isso aumenta a sua sentença. E isso está acontecendo com muita gente, tá bom? Então eu quero concluir aqui fazendo estas reflexões para que você pense e não caia por fraquezas de entendimento em algumas ciladas e sutilezas. Cuidado com os seus desejos, aquilo que os teus olhos veem, aquilo que a sua carne deseja, ou o conhecimento que vai além daquilo que as Escrituras têm para nos revelar. Por isso Deuteronômio 29 diz: as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas aquelas encobertas pertencem somente ao Senhor. E quando o homem quer ir além daquilo que está revelado, como Eva foi além e Adão perdeu a sua liderança, as consequências serão terríveis, e muitas consequências que algumas pessoas estão sofrendo nos dias de hoje é por estarem cometendo o mesmo erro de Eva e Adão. Eu não sei se você já ouviu a expressão, né? É preciso fazer o test drive. Olha, quando Deus diz, não tente o test drive. Não existe test drive com relação a coisas espirituais. Você não usa primeiro para depois descobrir se você quer ficar. Não, não é assim que funciona. Tem que ser como Deus estabeleceu, porque você pode ter consequências de tomar posse de uma herança antecipada. E aí isso traz consequências. Eu sempre uso isso com relação ao namoro. Alguns jovens que estão entrando no casamento, mas estão tocando, na verdade, estão desfrutando de algo que eles poderiam desfrutar na plenitude, como seria a árvore da vida, mas por causa do desejo de conhecer o bem e o mal. E escute isso, às vezes você vai pelo bem, mas não tem nada a ver, mas o mal está ali oculto para te enganar e para te roubar algo melhor que Deus tem para você lá na frente. Olha, eu vou ficar com vocês por aqui e eu vou fazer assim, qualquer dúvida que você ainda tiver, olha, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp. Eu sei que vocês fazem comentário aqui, eu amo o comentário de vocês, mas tudo que eu quero é que você viva em plenitude. Se você entender alguns princípios desses que eu trouxe aqui, você fez anotação, você vai descobrir que o inimigo ele vai perder
ele vai perder em algumas tentativas que ele tem buscado para tentar roubar-nos a bênção de desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Olha, mais uma vez, um forte abraço, obrigado por estar junto comigo. Segue firme em oração, meditando na palavra, estudando, cresça em sabedoria e olha, em Cristo, avançar. Amo vocês.